bom dia para você, meu amigo. Cafezinho preparado? Hoje no All News Esporte a gente fala de Flamengo, que ainda na ressaca pelo vice da Libertadores, reencontrou a torcida no Maracanã. Venceu o Ceará e festejou diante de 47 mil pessoas. Fizeram as pazes? Enquanto o torcedor do Atlético Mineiro precisou cancelar a festa programada para caso de tropeço rubro-negro. O Palmeiras manda apenas a garotada a campo contra o Cuiabá e volta a vencer no Brasileirão. Já o São Paulo tem que lidar com problemas fora de campo também. A gestão atual gastou mais do que o previsto e aumentou a dívida. E ainda, a briga pela vaga na Libertadores e para fugir da Série B continua tensa. Agora, a nossa enquete de hoje é a mesma que eu já fiz no comecinho aí. A torcida do Flamengo já fez as pazes com o time? Sim, o problema era o Renato. Sim, esse time tem crédito. Não, vai levar um tempo. Ou não precisa mudar o time. Vote, aproveite para deixar o seu like e mandar sua pergunta para os nossos convidados desta quarta-feira. Que hoje são Mili Lacombe e José Trajano. Bom dia para vocês, bem-vindo ao All News Esporte desta quarta-feira, dia 1º de dezembro. Tá acabando o ano. Bom dia, Domi. Sempre dá um pouco de aflição, né, Trajano? Começar dezembro já. Bom, a gente está na expectativa. Bom dia a todos e a todas. Estou na expectativa, né? Eu, como vários torcedores e times que estão aí, não se sabe o que vai acontecer. Isso inclui o torcedor do Grêmio, o torcedor do Bahia, né? Que ainda estão na briga se vão cair ou não vão cair. Certamente o Grêmio cai. Eu estava lendo que as chances do Grêmio sobreviver são mínimas, né? A gente já vai falar do Grêmio, Trajano, mas a gente começa falando de um pessoal que já está de férias, viu? 1º de dezembro, Palmeiras antecipou as férias dos jogadores titulares campeões da Libertadores e do Abel também, e levou para Cuiabá um time de garotos que não decepcionou. Fez bonito, eles venceram por 3-1, o Palmeiras abriu o placar com o Gabriel Silva nesse gol aí. Na sequência, o Giovani, de apenas 17 anos, fez o primeiro gol dele como profissional. Aí o Alain Empereur, ex-Verdão, diminuiu para o Dourado e o Gabriel Veron fechou a conta com um golaço, só que aí ele foi expulso porque tirou a camisa na comemoração. E a última vitória do Palmeiras no Brasileirão tinha sido no dia 10 de novembro, nos 4-0 contra o Atlético Goianiense. Vocês gostaram dos garotos? É melhor botar os garotos, então, se botasse os garotos desde o início, quem sabe que o Palmeiras estivesse disputando lá com o Galo e com o Flamengo ainda a possibilidade de ser campeão, né? Brincadeira. Agora, é uma decepção para o Cuiabá também, né? Olha o nível, olha o desnível. Você bota um time de menino, cara com 17 anos, não sei o quê, e o Cuiabá, que é um time da Série A, né? E toma um vareio, que ele mostra um desnível completo. Mas eu confesso a você que eu estava me lixando para esse jogo aí. Eu acho que a torcida do Palmeiras também. A torcida do Palmeiras está de ressaca. Está gritando tricampeão. Você vai te preocupar com o jogo contra o Cuiabá, né? Que não leva a nada. Quem estava preocupado com esse jogo é o Cuiabá, que deu vexame. O campeonato está muito esquisito de acompanhar. A Mili sabe muito bem disso, você também, Domitila. Porque tem jogo da 32ª rodada, da 35ª, da 36ª, o jogo às 6 da tarde. O Atlético pode ser campeão brasileiro no jogo que começa às 6 da tarde, amanhã. Então, é bom que vai ter mais tempo para fazer festa, né? Dá para fazer festa e dormir cedo para trabalhar no dia seguinte. Né? Aliás, cá entre nós temos que ver o seguinte: o Atlético Mineiro foi campeão brasileiro ontem. Por 5 minutos. Eu acho que eu teria sido muito triste. Quer dizer, o torcedor do Galo vai ficar bravo ou brava comigo, né? Mas eu acho que teria sido triste o Atlético ser campeão sem jogar, sabe? Sem entrar em campo. Eu gostaria de ver o Galo campeão perto da torcida, né? Que eu acho que não é o que vai acontecer, porque o próximo jogo é fora, né? E se ganhar é campeão. Então, o bonito seria o Galo ser campeão, abençoado por aquela massa, né? E agora o Palmeiras está confirmado em terceiro, não tem mais chance de alcançar nenhum dos dois times na frente e nem ser alcançado. E vai manter os garotos nos próximos jogos, contra o Atlético Paranaense em Curitiba e contra o Ceará na Arena Barueri. A derrota para o Palmeiras colocou o Cuiabá próximo da zona do rebaixamento, assim como o Atlético Paranaense, campeão da Sul-Americana e finalista da Copa do Brasil, que é o último time acima do Z4, com apenas 2 pontos a mais que o Bahia.
A gente está aí vendo na tela a classificação. Olha só como tá. Chapecoense Sport já rebaixado, o Grêmio com muita chance de cair, o Bahia é o primeiro time do Z4 com 40 pontos, apenas 2 a menos do que o Atlético Paranaense e 1 a menos que Cuiabá e Juventude. Tá? Para esse pessoal aí, nada de férias e nada de sossego. A parte de baixo da tabela tá mais interessante, quer dizer, para quem não está prestes a cair, para quem não torce para nenhum desses times, está mais interessante do que está acontecendo lá em cima, né? Porque lá em cima está resolvido. Muito mais, muito mais. Agora, o Bahia, Mili, é determinante para cima ou para baixo, né? Sim. Porque se o Bahia vence o Atlético não é campeão amanhã, não é? E começa a melhorar a situação lá embaixo. Joga a responsabilidade para Cuiabá, não sei o que e tal. E o Bahia pega, se eu não me engano, o Flamengo depois. Tem que dar uma olhada na tabela. A gente que vai tem poder... chance de ser... Vê, dá uma olhada na tabela se o Flamengo pega o Bahia. Ou se eu estou ficando maluco. Mais para frente. Tem que achar qual que é a rodada, né? É confuso, é confuso. É confuso. Peraí. Flamengo pega o Sport na sexta-feira, dia 3, na Arena Pernambuco. Já caiu o Sport. E depois? Depois, peraí. Na 36ª ele já jogou. Depois pega na segunda, dia 6, o Atlético Goianiense no Beira-Rio. Não, o Santos no Maracanã, na segunda, dia 6. Então é o Bahia contra o Atlético. É um jogo determinante, ver se cai ou se sobe, se põe a faixa no Atlético. O Juventude venceu... Vai ser bonito. O Juventude venceu o Red Bull Bragantino ontem por 1-0, saiu do Z4 e justamente empurrou para lá o Bahia. O resultado também rebaixou o Sport, que se junta à Chape na Série B do ano que vem. E amanhã, se o Grêmio perder para o São Paulo, cai também, Mili. Pois é, e se o Grêmio ganha do São Paulo, as coisas para o São Paulo também não estão ainda totalmente definidas, né? Então tem ali embaixo um campeonato outro, né? Um campeonato paralelo. Muita gente ainda pode se dar mal. Agora o Grêmio está virtualmente rebaixado, mas sei lá, né? Vai que ganha de São Paulo e ganha de todo mundo e os resultados colaboram para que o Grêmio não caia. Ainda pode acontecer. É improvável, mas não é impossível, né? Quem diria, né, que nós estaríamos falando de rebaixamento e falando do Grêmio, falando do São Paulo, falamos do Santos até outro dia, né? Os grandes times super campeões, com muita história no futebol brasileiro. Eu lamento muito os times de Pernambuco e times da Bahia, não só na Série A. Você vê, o Vitória caiu para a Série C. Né? O Bahia pode cair para a Série B. Sim. O Sport caiu para a Série B. E o Santa Cruz, se não me engano, caiu para a Série C, o D. E o Náutico também não vem bem das pernas. São times de grandes expressões, né? Que tem uma massa de torcedores muito grande. Pernambuco e Bahia. Agora, louvo o futebol de Alagoas. Porque CRB e CSA foram até o finalzinho ali brigando por uma chancezinha de subir para a Série A. Agora, essa briga para não cair tá boa. E alguns times estão na briga para não cair e para uma vaguinha da Libertadores, que é muito louco, né? O América Mineiro ganhou um fôlego nessa briga, entrou no G8 com a vitória por 3-0 sobre a Chapecoense, a gente está vendo aí os gols do jogo, e superou o Ceará na classificação. O Ceará pode ficar de fora da Libertadores. Sim, o Ceará ontem estava dentro da Libertadores, empatando com o Flamengo, né? Agora a gente vai ver aquele campeonato em que, dependendo da minutagem do jogo e do placar, muita coisa pode estar acontecendo, o time virtualmente estar perto do rebaixamento ou de uma chance de jogar Libertadores, né? Tá muito maluco esse campeonato, sim. Para não dizer confuso, né, gente? Porque é isso. Às vezes você tem que olhar um jogo de 3 rodadas, 4 rodadas, 10 rodadas para trás, que não foi resolvido ainda, então a gente não sabe direito o que está acontecendo. E isso influi, porque é claro que o time não vai jogar da mesma forma se ele estivesse lá em cima ou se ele está perto do rebaixamento, né? Que ele tem menos jogos, mas isso não importa muito, impacta o psicológico do time, né? Eu acho complicadíssimo isso, é confuso, é complicado e é injusto, né? Também a farra do boi essa Libertadores, né? Entra todo mundo, a porta está aberta, né? Antigamente a gente brigava os quatro da Libertadores, puxa vida, que sensacional. Agora é o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo. Que é isso? Né? Até o meu América vai reivindicar uma vaguinha, está na Série B do Rio. Quem sabe consiga uma liminar e entra na Libertadores. Vai plantar batata. Virou bagunça. Todo mundo pode entrar na Libertadores, né?
E aquele meme, né? Se a gente tirar os primeiros 17 times da disputa, a gente até tem a Chapecoense na Libertadores. Agora, a nossa pergunta de hoje é a seguinte: você acha que ontem, depois do jogo, que a gente já vai falar já já, mostrar os gols, os lances, etc., a torcida do Flamengo já fez as pazes com a torcida? Queria passar para vocês as opções, mas não vota ainda, calma, vamos criar o suspense aqui. Você acha que sim, o problema era o Renato? Sim, esse time tem crédito? Não, vai levar um tempo ou não precisa mudar o time? Antes de vocês responderem, eu vou fazer um intervalo para tomar uma água, a gente volta em um minuto. Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo comando do tráfico internacional. Os novos episódios estão no Wallplay e no YouTube de Move.doc. Ideias, uma série de entrevistas em vídeo do UOL. Com grandes nomes, experiências, incômodos, propostas e soluções. Assista ao Ideias no YouTube do UOL. O sobrevivencialista é o cara que busca técnicas, conhecimentos e equipamentos para sobreviver independente da situação onde ele estiver. A pandemia nos provou que essas pessoas estavam certas. Greve de caminhoneiro, greve de policiais, tudo isso pode ser um estalo para alguém. O que é necessário para que o indivíduo consiga viver distante da sociedade, ou ao menos não contando com os serviços considerados essenciais na sociedade? Assista Sobrevivencialistas no YouTube de Movidoc. Bom, agora que eu me recuperei um pouco, vocês querem votar na nossa pergunta? Vocês acham que a torcida já fez as pazes com o time? Porque ontem, eu acho que já fez. Eu acho que o que eu vi ontem, a resposta eu acho que tem dois caminhos. O que eu vi ontem no Maracanã foi muito bonito, né? O time que não briga mais por nada, porque o Atlético já é campeão, a gente vai saber quando só. E a torcida tinha 50 mil pessoas no Maracanã. E tinha faixas para o Andrés Pereira. E a torcida aplaudiu, e cantou, e vibrou. É muito bonito isso, né? Porque isso é amor, isso é paixão. Mas esse torcedor, ele não foi para o Uruguai, né? A gente viu a torcida do Flamengo no Uruguai se comportar de um jeito completamente diferente. Quando o time mais precisava, ela estava sentada, com a cara de desespero. Uma viagem para o Uruguai, a essa altura da pandemia, custa muito caro, né? Então, essa elitização do futebol afasta esse torcedor e essa torcedora, que são os malucos, né? Que vão atrás do ônibus, que correm atrás do ônibus, que sobem no ônibus para abraçar jogador, para falar com o jogador, para dar uma mensagem para o jogador, né? Então, o que a gente está vendo é essa torcida, essa parcela da torcida ser afastada do jogo. E o que a gente viu ontem é a torcida verdadeira fazendo uma comunhão ao time, né? Dando a bênção ao time, dizendo: a gente está com vocês. O que eu vi ontem no Maracanã me emocionou muito. E eu não sou Flamengo, hein? Muito pelo contrário. Mas, Mili, então você acha que sim, que esse time tem crédito? Ou você acha que a gente errou e deveria ter colocado uma opção? Sim, a torcida é muito apaixonada. Eu acho que esse time tem crédito, mas eu acho também que tem uma parte da torcida que é na saúde e na doença. É um tipo de amor que é inabalável mesmo, que vai para séries B e C e vai para onde for. A gente viu também outro dia a torcida do Cruzeiro fazer isso no Mineirão, né? Tinha quase 60 mil pessoas. O Cruzeiro é o 11º colocado da Série B, há 3 anos na Série B. Vai entrar no 3º ano consecutivo na Série B. Então, esse é o amor verdadeiro. Porque a gente ama um time a despeito das falhas, ou até por causa de algumas delas, né? A despeito dos fracassos. É isso que faz a gente se encantar com o time. Não é vitória, não é caneco. Trajano sabe, ele é torcedor do América. A gente ama uma outra coisa. A gente tem... um time forma a gente enquanto sujeitos. É muito forte a ligação que a gente tem com o futebol nesse país. É por isso que eu acho que quando a gente faz essa elitização, quando a gente transforma tudo numa mercadoria, quando a gente imita o que eles fazem lá fora, uma final no Uruguai, ou longe de casa, longe dos times, a gente está destruindo o nosso futebol. Como seria uma final Palmeiras, 2 finais, Palmeiras e Flamengo, nas suas respectivas casas? Imagina como estaria o Maracanã e o Palestra. A gente teria um resultado diferente. Pode até ser que o Palmeiras ganhasse com sobras, mas a gente teria um outro tipo de emoção. A gente teria um outro tipo de jogo. O que a gente viu no Uruguai foi um jogo até ruim, né? Não foi um jogo bom. Não tão ruim quanto a gente tem visto, não. Mas também não foi um jogo bom, né? E o que a gente viu foi... Eu me assustei com o que eu vi da torcida do Flamengo no Uruguai. Eles estavam sentados, olhando, com cara de desespero. Cantaram quando o time empatou, claro, antes do time entrar, óbvio. Mas quando o time mais precisa, a torcida faltou.
Eu acho que a Miri tocou num ponto importante da elitização do futebol. Talvez até que essa torcida que tenha comparecido ao Maracanã ontem tenha dado uma resposta àqueles que foram lá para o Uruguai. Sabe? Se vocês não se comportaram bem, nós somos os torcedores daqui e vamos mostrar como se torce. Eu não sou desse tipo de... Eu, por exemplo, se fosse torcedor do Flamengo, confesso que eu não iria me juntar a essa euforia toda de ontem. Não iria também vaiar, eu continuaria triste. Mas o verdadeiro torcedor, não é que aquele que foi para o Uruguai não seja verdadeiro torcedor, mas é mais elitizado, teve condições de pegar um avião ou uma condução, pagar um hotel, se alimentar fora de casa. E esse aí, sabe, ficou vendo de longe, chupando o dedo. Teve um reencontro. Se eu fosse dizer para o torcedor do Flamengo, eu acho que a maioria acredita que tem que haver uma renovação do elenco, mas ainda está apoiando esses que foram vice-campeões da Libertadores, foram campeões da Libertadores recentemente e são ídolos do atual, né? Ainda são ídolos atuais do Flamengo, como o Gabigol, né? Como todos os outros. Então, mas acredito que a torcida queira uma renovação. E o próprio Flamengo quer uma renovação. E é urgente essa renovação. Há jogadores que já deram o que tinha que dar. Pela idade, pelo problema físico. Então, o Flamengo precisa fazer uma lista, agradecer muito a alguns jogadores e renovar esse elenco para se tornar ainda um time muito competitivo, indo para as finais de Libertadores, disputando o título brasileiro e empolgando. A torcida do Flamengo, outro dia eu acho que eu falei aqui, eu queria por um dia só virar torcedor do Flamengo, mas virar mesmo, não é ficar no meio da arquibancada como torcedor do América. É ter sido jogado no meio da torcida, com a camisa do Flamengo, vibrando como torcedor, só para sentir o que é. Vamos, Trajano. Olha, o jogo de despedida, mas tem que ser uma coisa bem... Aquele jogo de despedida do Flamengo, quando o Flamengo foi para Porto Alegre e fez aquela passagem antes de ir para Montevidéu, foi sensacional, foi de arrepiar a despedida da torcida do Flamengo, do Maracanã, antes da Libertadores. Agora essa de ontem. A do Palmeiras também, né? Foi muito bonita. As duas despedidas. Não foi, mas do Maracanã. Aliás, falando em Maracanã, quem estiver aqui em São Paulo, eu quero dar fazer um lembrete. Às 7h, no Bar São Cristóvão, nosso querido Luiz Antônio Cima estará autografando o Maracanã, que é um livro magnífico sobre o Maracanã. Aliás, tudo que o Cima escreve é muito legal, né? Então, mas o Maracanã tem uma energia diferente. Com todo respeito aos outros estádios. Sabe? Mesmo esse novo Maracanã, que não é o verdadeiro Maracanã. Mas ainda tem alguma coisa, né? Tem alguma essência daquele verdadeiro Maracanã. Então, quando a torcida se despede do Maracanã, quando faz as pazes com a torcida do Maracanã, é diferente. Maracanã foi o quintal da minha casa durante muitos anos. Eu sei que esse Maracanã não é mais aquele, mas fica no mesmo lugar. Boa. Com certeza, muita gente tem o Maracanã no coração, né? Muita gente que viveu as duas fases, até do novo e do velho Maracanã. E para você matar a saudade desse Maracanã, vou pedir para o Paulão colocar os gols de ontem na tela para a gente acompanhar. 3 dias depois do vice da Libertadores, lá estavam mais de 47 mil torcedores para dar apoio ao time, como a gente já comentou aqui, e o time correspondeu, venceu o Ceará por 2-1. Além do apoio ao time, a torcida também gritou o nome do Jorge Jesus no jogo, em que o Flamengo foi comandado pelo interino Maurício Souza, enquanto o clube busca um novo treinador. A Vitória ainda mantém a chance de título, só que para isso acontecer, precisa vencer os 3 jogos contra Sport, Santos e Atlético Goianiense, enquanto o Atlético Mineiro pode somar apenas 1 ponto nos 3 jogos que tem a disputa contra o Bahia, Red Bull Bragantino e Grêmio. Muito difícil, né, Mili? Muito difícil. Eu acho mais difícil o Atlético não fazer o ponto, né? Porque o Flamengo pode perfeitamente ganhar esses 3 jogos. Mas o Atlético não fazer 1 pontinho nos últimos 3 jogos, eu acho praticamente impossível. Então é isso, o campeonato está definido há algum tempo, né? É questão de saber quando. Agora, que a torcida, vou voltar um pouco na torcida do Flamengo, assim, porque a gente apoiar e vibrar e cantar com o time, quando ele ganha, gente, é a coisa mais fácil do mundo. O difícil, né, é você fazer o que a torcida do Flamengo fez ontem. Porque você, depois de uma derrota, final da Libertadores, um jogo que foi lá e cá, você cai numa ressaca enorme, né?
a gente fica triste, a gente não quer levantar da cama. E isso é muito amor. Eu acho que eu estou com o Trajano assim. Eu não sei se eu iria. Eu não sei se eu iria. Mas eu bato minha cabeça para esse torcedor e para essa torcedora que ontem foram. Porque é um amor muito enorme. E é muito bonito de ver. No Flamengo não tem mais nada para fazer no campeonato. Acabou de sair de uma derrota doída. Não vai ganhar nada esse ano, né? Quer dizer, já ganhou o Carioca. Mas é isso. Então, o torcedor e a torcedora vão lá fazer o quê? Abençoar o time, dizer, eu amo você, eu tô com você, você é importante. É lindo isso. Vamos botar uma pitada aqui de saudosismo. Olha que coisa maluca. Tem a ver com o Maracanã, tem a ver com 3 jogos que faltam, né? Faltam 3 jogos para o Flamengo, 3 jogos para o Atlético. Primeiro campeonato disputado no Maracanã depois da Copa de 50, ou seja, depois da inauguração do estádio, foi o campeonato... Teve um torneio início, que o Bangu foi campeão, Bangu Jacuzizinho, mas teve o campeonato carioca de futebol. Tá? 28 dias depois do fim da Copa. Ao contrário do que as pessoas pensam, Barbosa era o goleiro do Vasco. Muito bem. O meu querido América ficou 17 jogos invicto. Faltavam 3 rodadas para acabar o campeonato. O time do Vasco era a base da seleção brasileira, com Ademir, Maneca, Barbosa, Augusto. Não é que o América perdeu os 3 jogos, sendo o último para o Vasco, e o Vasco foi o primeiro campeão do Maracanã? Olha só. Olha só. Falando que o Atlético precisa fazer um pontinho. Olha, se remeter a 1950, olha só. E, Mili, sobre essa questão da torcida ainda, a gente acompanhou, né, depois que o Gabigol abriu o placar, logo no início do jogo, ele, o Diego, o Ramon e o Bruno Henrique foram em direção à torcida, pegaram o celular de um torcedor e fizeram uma foto de uma selfie, a comemoração foi essa. E aí o que eu vi ontem era muita gente brava com isso, porque tudo bem ir lá apoiar, aplaudir, mas não precisava ser uma comemoração assim, desse jeito. Mas aí eu fiquei me perguntando, o que era esperado, então? 47 mil pessoas irem no Maracanã e não comemorarem? De que forma isso ajudaria o time? É a minha pergunta. Porque, tá bom, vamos vaiar, então. Para quê? Para a diretoria, né? De repente, com essas vaias, a diretoria fica mais sensibilizada em mudar o time? Trazer outros reforços? E aí a gente também entra num âmbito que assim, é o sommelier da comemoração, né? Não, pode ir, mas tem que apoiar assim, né? Essa é a regra. Não pode festejar desse jeito, selfie não, parece até que vocês ganharam a Libertadores, então não. Eu vejo de um outro jeito, a gente já citou o Simas aqui, vou voltar a citar ele, porque eu aprendi, lendo os livros dele, que o contrário da morte é a festa, não é a vida. É festejar, é a alegria. A alegria é um ato de resistência e de resistir, né? Então, o que a torcida do Flamengo fez ontem, e teve uma vaia ali, teve uma vaia para a diretoria, teve um protesto, mas o time, a camisa, foi abençoado. Isso foi muito bonito. O time chegou na final da Libertadores, né? E ainda está virtualmente disputando ali um título brasileiro que sabemos que não vai acontecer, mas vai chegar em segundo lugar nesse campeonato. Teve um ano bom, está vindo de anos bons, né? Então, eu acho muito bonito, muito bonito. Vamos colocar uma pimentinha nessa conversa, Mili. Se o Renato Gaúcho não tivesse sido demitido, estivesse ali dirigindo o time, será que a reação teria sido a mesma? Acho que ele teria levado uma vaia de 50 mil vozes vaiando ele. Eu acho que uma vaia ele ia ganhar. Talvez modificasse um pouco esse comportamento uníssono, vamos dizer, da torcida a favor do time. Sim. Né? Sim, mas ali tinha um ritual também de passagem, né? Um ritual de, tá bom, então fracassamos ali, agora a gente está começando uma outra coisa. Pela ausência do Renato Gaúcho, isso sim, estava simbolizado ali. Acho que sim, Trajano, acho que ele teria levado uma sonora vaia, mas também acho que o time seria, depois, no decorrer do jogo, abençoado pela torcida. E eles comemoraram muito os gols, né? Eu vendo a torcida que fica ali atrás do gol, a cada gol, eles pulavam muito. Eu estava olhando e eu pensava exatamente como você, Trajano, eu falava, eu não ia ter forças para fazer isso, mas que admirável é o torcedor e a torcedora que tem, né? Bom, Domitila, eu acho que o Flamengo paga por uma viuvez do Jorge Jesus. Isso tem atrapalhado todos os técnicos que vieram depois. Enquanto o Flamengo não se libera, ou traga o Jorge Jesus, coloca de novo para ele ganhar tudo ou perder tudo, e acaba de vez com essa coisa,
Ou senão vai ficar sempre uma referência, uma lembrança ao Jorge Jesus, porque eu estou falando isso porque gritaram o nome de Jorge Jesus ontem, mais uma vez. Então o Flamengo fica nessa a referência do Flamengo, todos os momentos, principalmente os momentos de fracasso ou ruins, ou quando perde, aí é o Jorge Jesus, aí é o Jorge Jesus. Isso não dá tranquilidade emocional para ninguém. Aliás, o Jorge Jesus também não está lá muito bem das pernas, lá no futebol português, até que na Champions está. Sabe? Então, qualquer um. Entrou o Rogério Ceni, entrou o Renato, entrou não sei quem. Quem vem agora? Tem o tempo inteiro Jorge Jesus. Agora estão especulando. Eu acho estranho. Mas... Inclusive, eu discuto. Aliás, uma tese de um amigo meu, Roberto Salim, grande jornalista, que escreveu no meu site, discutindo se o Abel é ou não é o maior técnico da história do Palmeiras. Aí ele elenca uma série de outros treinadores. Eu discuto se é o Jorge Jesus, o técnico estrangeiro mais vitorioso e importante da história do Flamengo. Eu acho que foi o Fleitas Solis, que foi tricampeão pelo Flamengo em 53, 54, 55, revelou Dida, citou os jogadores do juvenil, botou no time de cima. Então é uma discussão. Enquanto tiver o fantasma do Jorge Jesus rondando o Ninho do Urubu, Gávea, Maracanã, o Flamengo vai viver uma contradição. Agora, a gente tem o nome do Marcelo Galhardo, né, que está no River Plate, como um dos principais nomes. De qualquer jeito, eles só devem anunciar na semana que vem, porque nesse final de semana tem eleição presidencial no Flamengo. E eu queria, Trajano, aproveitar que você falou que esse elenco, se quiser ganhar, né, os próximos títulos na temporada seguinte, tem que tirar alguns nomes. Você pode citar alguns que você acha que já contribuíram ou que tinham para contribuir para esse elenco? E todos eles que quiserem jogar no meu América, eu aceito, as portas são abertas. Podem lá pintar e bordar, que vão ser tratados com tapetes vermelhos, porque são bons jogadores. Mas todo grupo, elenco, precisa de uma renovação. Por exemplo, o Felipe Luiz não é um bom jogador? Excelente jogador. Mas eu tenho a sensação que já deu. Se machuca muito, não consegue ter uma regularidade em jogos. O goleiro, Diego, mesma coisa, né? O Everton Ribeiro, não é mais aquele Everton Ribeiro de 2019, apesar que o Tite acha, né? Muito bem. Então, precisava, porque o Flamengo tem garotada ainda para subir. Tem reservas para colocar no time. O Isla, eu acho que não é um jogador para o Flamengo. A torcida também não gosta muito dele. Toda hora o jogador precisa apoiar o Isla, mostrar para a torcida, para dar força para ele. Então, seria necessário. O Flamengo tem dinheiro. Se o Flamengo se livrou do Rafinha, não foi uma boa? Olha o que o Rafinha está fazendo no Grêmio. Pensa bem. Então, é necessário que algumas peças sejam trocadas. O problema físico. Agora, tem gente nova que também tem um problema físico atrás do outro, que é o caso do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio é impressionante como ele frequenta o departamento médico, desde a época de São Paulo. Não é? Então, precisa renovar. Agora, antes de qualquer coisa, definir quem será o técnico. Se for o Galhardo, ele tem 11 pessoas na comissão técnica dele. Tem um time de futebol, veja você. 11 caras viriam com ele. Então, ele e mais os 11 dele, os 12, tem que decidir isso. Certamente viriam uns 3 ou 4 argentinos, como tem o São Paulo, sem dúvida alguma. E aí, Mili, você concorda com esses nomes? Concordo. Eu colocaria talvez o Diego Ribas também, né, nessa lista de jogadores que talvez já pudessem mudar de time ou encerrar um ciclo vitorioso, né, um ciclo de sucesso. O fim de uma história não quer dizer que a história tenha fracassado, né? Muito pelo contrário, no caso desses jogadores no Flamengo. Agora, em relação a quem vem para o Flamengo, eu acho que a passagem de Jesus pelo Flamengo deixou lições. Jesus deixou as lições ali. Não seguiram com a cartilha do homem, né? Porque o Flamengo tinha um conceito de jogo, tinha uma filosofia de jogo. O que o Jorge Jesus fez ali foi, de certa forma, revolucionário. Acabaram com o trabalho dele, e não necessariamente precisaria ter sido assim. Não era um trabalho tão personalista assim. Ele ensinou como dava para fazer. Agora, não seguiram isso, né? E aí eu culparia a diretoria, porque havia ali um método de jogo que ninguém no Brasil estava fazendo. E o Flamengo abriu mão disso, virou um time comum. Hoje joga um futebol competitivo, mas tão feio quanto os outros. E ver o Flamengo jogar, até um ano atrás, era uma coisa espetacular. A gente estava vendo futebol bem jogado, rápido, de velocidade, intensidade, criatividade, drible, inovação.
Isso se perdeu e não precisaria ter se perdido. O Jorge Jesus passou por lá e deixou lições. Então tem que trazer o homem de volta, né? Tem que trazer o homem de volta. Mas é um risco. Se eu fosse o Jorge Jesus, eu não sei se voltaria. Porque não, sabe por quê? Ô, Mili, depois você ganha tudo, a tendência ao fracasso é muito maior. Claro. Você vai reescrever sua história e sair como vilão, você é um herói, né? Mas tem ali, é só estudar o que ele fez. É o nosso futebol. O que o Jorge Jesus fez foi reimplantar o nosso futebol. Não é que ele inventou uma coisa que a gente nunca tinha feito. Esse futebol é o nosso futebol. Esse é o futebol. Quando chegou aqui, a gente pegou o futebol escocês, que era de passes, o futebol inglês, que era de cruzamentos, e a gente inventou o nosso futebol. Esse engarrinchamento das coisas, como diz o Simas. Hoje a gente está com o Luiz Simas aqui presente. É por causa do livro dele, aqui do São Cristóvão, às 7h, aqui em São Paulo, lançamento. E esse engarrinchamento da vida é nosso, mas a gente desengarrinchou o nosso futebol. E aí vem um português e fala, não, nós vamos fazer isso de novo. Ele só lembrou a gente o que a gente sempre soube. A gente é que abriu mão disso, a gente não faz mais isso. A gente hoje aplaude grandes sistemas defensivos, é isso que a gente aplaude. Alguns contra-ataques criativos, e é isso. Então o Flamengo abriu mão disso, virou um time comum, e tá vendo, o que a gente viu foi isso, esse fracasso, foi um ano de fracassos. Né? Falei que o Flamengo só ganhou o Carioca, mas o Flamengo ganhou a Recopa, não foi? Ou a Supercopa. É um ano de mais ou menos fracasso, porque a torcida gritou campeão, né, esse ano. Só que abriu mão do futebol bonito, do futebol competitivo, de um sistema ofensivo que era também um grande sistema defensivo. E falando um pouco do São Paulo, dentro de campo conseguiu afastar um pouquinho, né, da zona de rebaixamento, ganhar um pouco de tranquilidade, pode escapar definitivamente amanhã contra o Grêmio em Porto Alegre, só que fora de campo os problemas só aumentam. Uma reportagem do Bruno Carvalho no UOL revelou que a dívida do São Paulo aumentou em 2021 65 milhões de reais, chegou perto de 675 milhões. Enquanto isso, a arrecadação está menor do que o esperado. O Corinthians também passa por problemas financeiros, não é de hoje. Ontem a notícia que surgiu foi que o Torino da Itália resolveu acionar o timão na FIFA devido ao calote na segunda parcela da compra do Danilo Avelar, no valor de 4,74 milhões de reais. Ele continua treinando com bola no Corinthians enquanto se recupera de cirurgia, lembrando que ele chegou a ser afastado depois de um episódio de injúria racial, mas não teve o contrato rescindido. Agora, uma outra polêmica que tivemos foi do Cristiano Ronaldo, para encerrar o nosso programa de hoje com polêmicas nesse assunto, dívidas e polêmicas. Por quê? O perfil de um fã do Cristiano Ronaldo contestou no Instagram o prêmio dado para o Messi de bola de ouro da revista France Football, alegando que foi um roubo, dizendo que o CR7 foi o artilheiro da Euro, se tornou o maior goleador na história em seleções, enquanto o Messi fez uma temporada discreta. Aí o Cristiano Ronaldo respondeu essa postagem com apenas uma frase: fatos. O bicho pegou, hein, Trajano? Os dois têm que se convencer o seguinte: eles estão na lista dos maiores jogadores de todos os tempos. Só que não são mais os mesmos faz tempo. E também eles não têm que ficar com a primazia de ganhar a bola de ouro todo ano, apesar de não estar jogando tão bem como jogavam há anos atrás. Tem gente jogando mais. Isso não é um desrespeito ao futebol maravilhoso do Messi, ao futebol maravilhoso do Cristiano Ronaldo, que eles exibiram durante anos e anos e anos. A idade chega. Por exemplo, Portugal praticamente está fora da Copa. E aí? Não vai constar isso na hora da bola de ouro lá? Vai ter que disputar com a Itália e com a Turquia. Um deles vai seguir em frente. O Messi no Barcelona já não vinha bem. No PSG ainda não explodiu, sabe? Ganhou a Copa América, tá certo. Mas a Copa América também não foi um primor. Adoro o Messi. Agora, tem gente que jogou mais. Salah jogou mais, o Benzema jogou mais, o Lewandowski jogou mais. Sabe? Tem um carimbo ali. Todo ano tem que ser o Cristiano Ronaldo, com quase 40 anos, e o Messi. Não. Chega uma hora que tem que ter renovação. Eu adoro, beijo os pés do Messi e do Cristiano Ronaldo, mas nessa eles tinham que ficar de fora. Só coloco aqui de novo que o Cristiano Ronaldo não ficou nem entre os 5 e o Neymar não ficou nem entre os 15. Verdade. E aí, Mili, você beijaria os pés também? Eu não sei se eu beijaria, não. Mas, assim... Não, beijar o pé, mas é uma expressão. Posso beijar a mão, ou beijar o rosto, ou não beijar coisa nenhuma. Eu faria uma reverência assim. Não leve a minha expressão a ferro e fogo. Eu sei, eu já estava fazendo uma piada assim. Contra aí.
Eu faria uma reverência, assim, aos dois, sempre. Acho que nunca seria exagero premiar os dois. Mas a minha crítica vai para essa necessidade da gente sempre eleger alguém que seja o melhor, uma competição para tudo, né? Eu acho que, por exemplo, deve ter um torcedor mirim do Flamengo que acha que é o Michael, o melhor jogador do mundo. Alguém vai debater com esse garoto ou com essa garota? Não. Para mim é o Renato Augusto hoje, o melhor jogador do mundo. Então, a gente precisa voltar a entrar nesse nível de subjetividade das coisas. Sair premiando, sempre fazer com que tudo vire uma competição, sempre colocar pessoas em rota de colisão nessa sociedade que é tudo competitivo. Eu estou começando a implicar um pouco com isso, sabe? Eu não estou mais gostando dessas cerimônias com patrocinador. Então, manda um recado lá pro Cristiano Ronaldo, para esse fã, dizendo exatamente isso que você está dizendo. Calando a boca dele e do fã. Pronto. Boa. A Miri disse, acabou. Acabou. Né, Domitila? Não enche o nosso saco. Exatamente. Trajano, Mili, muito obrigada. Desculpa pelas tosses aqui, não tá muito bom. Amanhã estará melhor. E a gente se vê semana que vem. Domi, sempre um prazer. Trajano, ótimo tabelado com beijo. você também. Beijo. Obrigada. Muito obrigada a você que acompanhou o nosso programa de hoje. Amanhã tem mais. Amanhã teremos, entre outros convidados, Renato Maurício Prado, ainda debatendo essa questão do Flamengo, do novo técnico e os jogos de hoje, os jogos de amanhã também, já fazendo aquela previsão. Muito obrigada, uma ótima tarde. Prepara o cafezinho, que amanhã, 9 da manhã, estamos de volta. Tchau. Qual?